Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ponto de Vista. Se inscreva no canal, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho, para que você possa diariamente receber as nossas meditações. Às vezes, as circunstâncias da vida nos colocam em prisões emocionais, prisões psicológicas, espirituais, e que nos leva a duvidar da ação de Deus. E duvidar também da razão da nossa fé. Mas nós olhamos para Jesus e nele vemos a resposta de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 7, verso 18, diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João, chamando dois deles, os enviou ao Senhor para perguntarem: és tu mesmo aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Dirigindo eles a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? A figura do Messias, para um judeu, era de um grande líder, de um grande libertador. Assim, eles tinham em mente a figura de Moisés, que foi aquele que libertou Israel do cativeiro do Egito. E então, eles imaginavam agora esse Messias como alguém que os livraria do jugo romano. Eles também tinham em mente a figura de Davi. Então, o Messias deveria ser um líder que os conduziria novamente ao momento de glória e prosperidade. Porém, Jesus não se encaixa nessa figura. Jesus não se encaixa nessa definição dos judeus. Jesus é filho de um humilde carpinteiro, lá na Galileia, uma região de extrema pobreza, em que em nenhum momento da história produziu um profeta, um mestre ou alguém de destaque. Jesus se apresenta sem armas, sem exército, seguido por uma multidão de excluídos, de pescadores, cobradores de impostos, pessoas marginalizadas. João Batista está preso, sob a iminência da sua morte, e embora ele tenha apresentado Jesus aos seus discípulos e dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora ele tenha presenciado o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba no momento do batismo, e tenha ouvido uma voz do alto dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me alegro, João está numa espécie de crise de fé, assim como também todos nós estamos sujeitos. O fato é que João está numa condição extremamente difícil, porque estava anunciando a chegada do Messias, denunciando o erro às autoridades romanas e às autoridades da religião judaica. E diante dessa possibilidade de morte, é provável que a dúvida tenha tomado conta do seu coração. Então ele passa a repensar a vida, repensar a sua fé, as suas convicções. Por isso, então, João da prisão envia os discípulos até Jesus para tirar essas dúvidas e perguntar: és tu mesmo? Então, quantas vezes na nossa caminhada a nossa fé balança por causa das circunstâncias adversas que nós enfrentamos e que nós somos lançados nas nossas prisões emocionais, psicológicas e espirituais? Quantas vezes a dúvida toma conta do nosso coração a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e tantas outras vezes o nosso coração é tomado por momentos de tristeza, de angústia, e aí então nós questionamos a nossa fé, a razão da nossa existência. E alguém poderá dizer: quem tem fé não passa por momentos como esse, não tem dúvidas. Mas a gente às vezes beira essa incredulidade porque nós estamos sujeitos a elas. A Bíblia está repleta de grandes homens de Deus que passaram por momentos difíceis, cruciais, e no meio dessas dificuldades eles balançaram na sua fé. Foi assim com Elias, quando Jezabel disse que o mataria. Elias passa por um momento de crise. Foi assim com Pedro, que acabou negando Jesus por 3 vezes. Então a dúvida de João Batista não quer dizer que a sua fé não fosse verdadeira ou que ele não cria. Mas na realidade ele estava numa situação de muita dificuldade, assim como muitas vezes nós enfrentamos. Então, uma fé verdadeira, ela duvida e ela faz questionamentos, ela quer buscar fundamentos, e isso é importante. João não é incrédulo ao perguntar a Jesus: é tu mesmo? Ele busca fundamentar a sua fé, por isso ele envia seus emissários. E antes de responder a pergunta, diante dos discípulos de João, Jesus realiza
alguns milagres. Aquilo que alguns séculos antes Isaías tinha profetizado sobre a pessoa do Messias. Ele cura enfermos, ele dá vista aos cegos, ele liberta os cativos e ele está anunciando o reino de Deus. Com essas atitudes, Jesus confirma que ele é quem diz ele ser. Eu sou. Então a nossa oração para esse dia é que, apesar das nossas prisões emocionais, psicológicas, que são as nossas circunstâncias difíceis, as nossas adversidades, que buscam tirar a nossa perspectiva de futuro, nossa perspectiva de realidade, que faz nos balançar na fé, que nos leva a duvidar da promessa de Deus, que nos leva a questionarmos, e até mesmo momentos de incredulidade, que Jesus possa vir até nós, porque Ele conhece o nosso coração, conhece os nossos sentimentos, conhece as nossas prisões, as nossas dúvidas. Jesus conhece os nossos questionamentos. Que Jesus venha às nossas prisões para nos libertar, porque Ele continua cumprindo o que as Escrituras dizem a seu respeito. Ele continua realizando o sobrenatural, continua dando vista aos cegos, continua curando enfermos, continua anunciando o reino através da sua igreja. E então nós vamos para Jesus e nós entregamos então nas suas mãos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, confiando na sua graça e na sua misericórdia, certos de que Ele fará o melhor para nós. Que seja um dia abençoado, que Deus esteja sobre a sua vida te guardando e, apesar das suas lutas e dificuldades, das suas pressões, você possa confiar que Deus está no controle e saber que Ele é quem Ele diz ser, e que você coloque diante dele os seus questionamentos, as suas dúvidas, que você fundamente a sua fé e que você tenha então um dia com as experiências com Jesus dessa maneira. Que seja um bom dia, que Deus te abençoe, fique na paz e nós nos vemos na próxima.